2 anos de casamento hoje. E nesse tempo a gente aprendeu algumas coisas. Estamos aprendendo, né? É. Mas a gente queria compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nesse período. E acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi muito foi não ouvir todo mundo. Então, eu sempre escutei que o primeiro ano de casamento era o mais difícil, que a convivência era mais difícil, que as primeiras brigas são as piores do primeiro ano de casamento. E no nosso caso não foi. Não É. teve isso, né? Então, acho que isso ajudou bastante. É, a experiência de cada um é individual, né? Porque todo mundo, a maioria sofreu no primeiro ano que você vai sofrer. Então, acho que isso foi bom. Tipo, eu não entrei Sim. no primeiro ano com medo, com. Com preocupação, né? É, Eu acho que uma coisa que eu. Sobre esse conselho que a gente. Conselho não, né? Porque isso aí que a gente foi ouvia, ruim. a gente sempre olhava pra como era o casal hoje, né? Uhum. Então, as pessoas elas vinham falar, o primeiro ano vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí a pessoa já tá, tipo, 6 7 8 9 10 anos de casado. Tá ruim. Mas como que era o casamento dela? Tava ruim. Então, tipo assim, por que que eu vou considerar? Então, acho que foi fundamental a gente, acho que realmente ignorar isso, né? Entender que a realidade de cada um é cada um. Acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse nosso processo, tanto de namoro por ter sido à distância, quanto esse nosso processo de noivado e casamento, foi ser extremamente claro com aquilo que a gente Uhum. está falando. Tipo, não deixar espaço para o outro deduzir. Tipo, então já teve vezes, eu lembro de eu falar algumas coisas, aí você me olhava assim e falava, você quis dizer isso? Não, eu falava, não, não foi isso não. Ela, então me explica. E aí eu tinha, tipo, uma segunda chance de explicar e falar melhor aquilo que Uhum. talvez eu só não me expressei bem. Eu acho que isso foi fundamental para evitar muita briga, né, nesse processo, que às vezes a gente só fala ali no calor da Uhum. emoção, enfim, e aí não Mas comunica eu acho como. que isso foi muito pelos 9 meses à distância. Então, a gente tinha que conversar. Tipo, a gente se via uma vez por mês, então a gente precisava conversar e Uhum, aprender a conversar, né? Então, acho que os BOzinhos que a galera fala do primeiro ano de casamento é sobre comunicação. sim, A total. distância nos auxiliou muito nisso, muito, muito. Aprender a, Eu a tava, como falar. eu tava lembrando hoje Ixi. da nossa, acho que da primeira briga, assim, que a gente teve, que foi a distância, Uhum. quando a gente fez um mês, por conta de cultura. A gente ainda não tinha desenvolvido tanto esse hábito de conversa, de Não, um expressar, mês, né? Um enfim, um mês. mês, né? E aí, no primeiro um mês, você esperava que eu fizesse algo. E aí, pra mim, vim de uma cultura onde não existia muita festividade em mêsversários, enfim. Então, pra mim, foi um mês. Eu, tipo, Feliz mandei uma mêsversário! mensagem, tá tudo bem. E aí, acho que foi Uhum. o nosso primeiro desentendimento, assim, acho que não chegou nem a ser uma briga, né? É. Mas foi onde a gente já teve que, tipo assim, realmente alinhar e falar, não, pera, por que que... Não, não é. Então, acho que foi... É que aí também entrou expectativa, né? É, Então, a minha expectativa era uma, não comunicada. É claro que você não vai. Acho que nem comunicada é. a gente consegue superar as expectativas do outro. Mas foi muito sobre isso. Então, acho que isso foi muito bom. Tipo, nos auxiliou. E aí, no segundo ano, eu acho que foi. O primeiro ano foi light, de boa. A gente não se via tanto também, porque eu tava no internato, você É. estava trabalhando CLT. Então, era uma rotina. A gente se via à noite, de manhã e à Uhum. noite. No segundo ano, terminei o internato, Eu pedi as você contas. pediu as contas e a gente começou a trabalhar junto. É, e aí foi tipo assim, de só se ver à noite pra de Foi de repente se 0 a ver 100, foi de 0 a 100. 24 horas por dia. Mas foi bom, não tivemos problema com isso em si, mas aí trouxe outros desafios. É. E aí eu acredito que nesse segundo ano foi aonde Cristo mais trabalhou, pelo menos em mim. Uhum. Tipo, o primeiro ano, seja feliz, tá tudo bem, tudo lindo, casa. E aí o segundo ano Cristo começou a amostras grátis do que o casamento faz do nosso caráter, sabe? Eu acho que foi basicamente Sim. isso. E esses dias a gente tava conversando e eu falei, amor, eu ouvi algo que era sobre as facetas de Cristo, né? A gente entende que Cristo tem várias facetas e um corpo tem todas elas. E eu preciso me relacionar com o corpo, ou seja, outras pessoas, com a igreja, para eu conhecer todas as facetas de Jesus. E o casamento, eu acho que é um intensivo disso. Eu conheço Uhum. outras facetas na minha cara, facetas que eu não tenho de Cristo no palco. Uhum. E aí a gente conversando sobre isso, eu falei, amor, eu acho que uma das coisas que mais me ensinou sobre uma faceta de Jesus que eu
tava em falta em mim foi a misericórdia. E ser apresentada pra, sabe, esse Cristo em você, Uhum. eu acho que é o que constrói, é o que a Bíblia fala. Então, vai construindo isso em mim. Eu acho que uma das coisas que mais que me marca, assim, que eu vejo muito Cristo em você e me confronta, é que eu tenho muito a, o jeito de, tipo assim, tá tudo bem, se eu tenho consciência do que eu fiz e a outra pessoa não soube lidar com O isso, problema é dela. o problema é dela. Tipo assim, eu errei, não errei. Se eu errei, eu peço perdão. Se eu não errei e a pessoa só não soube lidar, não Uhum. tem nada a ver com isso. E eu entendi que isso é errado, porque eu preciso também me preocupar. E parece algo muito, muito óbvio, mas quando isso começa a entrar no seu jeito de ser, nas suas opiniões, então acho que eu tenho sido muito esticado nisso, de realmente me preocupar e, e amar as pessoas a um certo ponto em que isso interfira no meu caráter, nas minhas Na sua opiniões, na minha postura. postura, principalmente. Então acho que pra mim é bem desafiador ver Uhum. isso, porque pra mim era muito mais fácil, tipo, E é mais fácil, né? é mais fácil, né? É Eu mais fácil. falei e você que lide com o que eu falei, né? Cada um com seus B.O. e se resolva. É, mas eu acho que isso também acontece dentro do casamento. Tipo assim, o que eu faço não é mais só sobre mim. Tipo, É. e eu aprendi muito ano passado sobre emoções. Teve um livro que eu li, que acho que para mim foi um Qual? divisor de águas. O. É, eu, minha raiva e Deus. Alguma coisa assim. Eu sei qual é. Tá. Depois a gente coloca o nome dele certinho. E esse livro foi incrível. Tipo, tratou muito meu caráter, minha personalidade. E é basicamente isso, tipo, ok, eu falo isso pras meninas no discipulado. Você é irritada, você é brava, você é chata. Não é só sobre você, tipo, a outra pessoa vai colher disso. Então, Sim. a minha falta de algum, alguma característica, a minha falta de vai respingar em você. E Uhum. você vai colher disso. É. Eu acho que eu dou graças a Deus, assim, quando eu olho pra você, que é comum você encontrar pessoas no casamento onde ela deixa o pior pra dentro de casa O e leva o melhor lá melhor pra fora. fora. Então lá fora ela é paciente, lá fora ela é doce, lá fora ela. Só que dentro de casa, mano, é um perrengue Terrível. lascado. E graças a Deus, você não é assim. A mesma pessoa que você é lá fora, é, eu provo disso aqui dentro, né? E acho que uma das coisas que Deus mais tem me confrontado nesse período de casamento, acho que é sobre omissão. É um Uhum, problema masculino. E seja numa omissão em algo grande, no sentido de assumir uma postura em algum momento, alguma coisa, quanto coisa simples, tipo arrumar alguma coisa de casa. Então, acho que essa omissão, ela vem constantemente atrás uhum, dos homens, e isso me inclui. E no casamento eu sou provado a todo tempo a não ser omisso. sim. Então é tentar arrumar uma tomada, mesmo que às vezes eu não consiga. É, Mas tem o tube, tem, mas tem tem, YouTube. tem. Então eu acho que é esse um dos principais pontos que eu tenho sido. Estica, né? Não tem como. Teve uma frase que eu li que é: o casamento é a escola de Deus. Eu não lembro quem falou isso, mas eu acho que faz todo sentido. A Uhum, gente tá no início dessa né, escola, vamos ralar pra caramba, tem que aprender pra caramba, mas é uma escola em todos os sentidos. O casamento ele te ensina a ser quem você tem que ser, sim. quem você não pode ser, quem Cristo é, É. e é doideira. Eu lembrei de uma coisa que a gente leu no livro, que eu acho que aquilo foi fundamental para nossa caminhada, tanto de namoro quanto casamento, que foi o que a gente aprendeu sobre ser amante da paz e ser Uhum, pacificador. isso é bom. A gente leu isso num livro, né? E ele fala que o amante da paz é aquele que ele vai, ah, não, tá bom, deixa pra lá. Ele não quer Ele contenda, não né? quer, ele não quer nada difícil, então ele não tem conversas difíceis, não resolve coisas difíceis, porque ele ama tanto a paz que ele só quer ficar de boa. Mas o pacificador não, é aquele que enfrenta o que é difícil, o que é necessário, para que você chegue num ambiente que Uhum. seja um ambiente permanente de paz. E eu acho que isso foi fundamental para nossa caminhada como casal, porque hoje às vezes, eita pega. Hoje, às vezes a gente até olha para alguns casais Sim. e pensa assim: será que eles não conversam? Tipo, será que eles não resolvem algumas coisas? Porque a gente Uhum. vê justamente isso. As pessoas tipo vão deixando de lado e graças a Deus a gente tem colhido frutos de não fazer isso. De Tipo, conversas de difíceis, conversas né? difíceis, são processos difíceis, são conversas que machucam, mas a gente só alcança alguns lugares quando a gente está disposto a sair disso, né? A furar isso. Eu acho que eu tinha um pouco de medo de ser amante da paz. Eu nunca fui a pessoa que briga, que. Só de vez em quando.
Mas não é meu perfil. E eu sempre achei isso muito bom, tipo, não, é uma pessoa de boa, é uma pessoa tranquila. Nas brigas eu nunca vou, né? E aí quando eu li isso, eu parei pra pensar, eu falei, será que eu sou uma amante da paz? Tipo, eu não gosto de entrar em briga, e não porque eu não gosto de resolver, porque eu não tô nem aí, Uhum. sabe? Eu não tô nem aí, então. E eu acho que isso me pegou, me fez refletir bastante. E a saída pra isso é conversar. Tipo, tem um elefante na sala, É, resolve o não elefante na ignore. sala. Acho que a gente teve tanta conversa desde o início e eu chegava pra você e falava, pelo amor, eu sei que é a 20ª vez que a gente vai conversar sobre esse assunto, mas o elefante ainda tá na sala, então eu ainda quero conversar sobre isso. E eu vejo muito a graça de Deus, de você, tipo assim, você nunca falou, de novo? Mais uma vez esse assunto? Nossa, mas não tinha resolvido, tipo assim, com uma forma rude ou uma Uhum. forma que me constrangesse. Não, você sempre. Coitado. Mas, com a graça de Deus, tivemos todas essas conversas Uhum. difíceis. Eu acho que isso tem nos ajudado muito. Eu acho que quando a gente realmente leva a sério o fato do casamento você se tornar um, a gente entende que a dor que existe em você existe em mim. Ah, Então, o elefante rosa não é só pra você, é para mim também. uhum, Então, eu acho que isso traz aquilo que todo mundo chama de empatia, que nada mais é do que você entender que isso também faz parte da sua dor, né? uhum, E eu vejo que, graças a Deus, nós temos tido o coração ensinável para caminhar com pessoas e se colocar em sim. lugares de vulnerabilidade. Porque o casamento, apesar de ser eu e você somos casados, mas nós não construímos o nosso casamento a sós. Então Uhum, nós somos pastoreados, tem tudo aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, e graças a Deus, tipo, tudo que nós temos vivido e aprendido que e ainda é pouco, né? que ainda é muito pouco, muito pouco, muito Ah, pouco, mas isso já nos permite desfrutar de um casamento onde nós realmente vemos a mão de Deus. E não pela nossa capacidade ou por a gente não ter nenhum BO, uhum, totalmente pelo contrário, mas simplesmente porque eu acho que existe essa sensibilidade de nós precisamos aprender. sim. Nós ainda não sabemos, então nós temos 2 anos de casado, ainda é muito pouco. Tipo, Uhum, o nosso casamento ainda é um neném. Então eu acho que isso também tem sido fundamental, tanto para sim. nossa caminhada, quanto eu acho que para o nosso individual. Acho que ter esse coração ensinável, acho que nos ajuda muito, Sim. né? Isso que você falou da empatia, teve algo que eu aprendi sobre isso que me ajudou muito nos nossos momentos assim de BO. Que era a empatia, se eu não me engano, posso estar errada. Mas a empatia é você se colocar no lugar do outro. Tipo, Uhum, eu vejo que você passa, me compadeço de você. Mas é isso. Tipo, eu me coloco, mas eu ainda tô aqui. E aí, nesse livro ele falava sobre você entender a história do outro. Tipo, você não pode ser empático com a situação. Tipo, você tá triste, então eu me compadeço da sua tristeza, uhum, eu tô aqui com você. Não, eu preciso conhecer a sua história. Então eu não me compadeço, eu não me. Só com o que você tá sentindo agora. uhum. Tipo, o que que você caminhou até aqui? E isso faz eu olhar com você com muito mais compaixão. Isso me Sim, ajudou muito faz muito em sentido. questão de é, perdoar o outro, entender o outro. É, eu não sou assim simplesmente do nada. Teve uma história, entende? Você Uhum, conhece a minha história sobre paternidade. E isso faz você ter outro olhar sobre mim sim, minhas lacunas, né? uhum, Então, isso me ajudou no sentido de eu preciso compreender o Paulo num todo. Você não chegou aqui do sim, nada. Eu preciso olhar para sua história e ver quais foram as feridas para você ter essas reações, para você agir assim e não que você vai se manter assim, né? uhum, Mas isso me faz ter mais compaixão e te tratar de uma forma diferente. sim. Eu ouvi uma coisa de você uma vez que eu sempre lembro disso. Você falou assim: a minha única confiança de que você nunca vai me abandonar, nunca vai me trair, ou nunca vai, sei lá, fazer uma cagada Uhum, é pelo seu amor a Cristo. E eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui hoje quando a gente olha para esses avanços, entre uhum. aspas, tipo, que nós temos feito, a gente reconhecer isso um no outro, isso não diz É respeito puro a Jesus. nós, né? Tipo, isso é puro Jesus. Então, Ah.
eu olho pra mim e às vezes eu ouço você falar e eu fico tipo assim, acho que isso aí não é eu não, mas porque é isso, Eu tô profetizando. tipo, é simplesmente a graça de Deus. Sim. E eu acho que a gente chega nesses 2 anos, que ainda é muito pouco, mas com o coração extremamente grato. Uhum. Tipo, por tudo que Deus fez até aqui, acho que por cada processo, por cada lugar que Ele nos colocou. A gente tá indo pro 2º ano de casado, a gente já morou em 3 apartamentos, tipo Nossa, assim, ano passado foi uma loucura. ano passado foi uma loucura. E, Não, pô, tá certo. ano passado foi 2025. E hoje a gente olha pra tudo isso e fala, o fim das coisas tem sido melhor realmente do que o começo, né? Sim, Então, é só Jesus. É só Jesus quando a gente olha pra tudo isso. é isso. Casamento é bom, Sim. mas precisa de Jesus. É isso.